O que está acontecendo com o Bitcoin e o mercado cripto nesse exato momento? O Bitcoin está num ponto crítico, eu vou explicar isso para você, vou mostrar aqui o que nós temos para analisar por que o Bitcoin está no momento crítico agora. Nas últimas 5 semanas, o mercado cripto perdeu 1/4 de todo o valor de mercado, e isso é bastante relevante. Para você ter uma ideia, o movimento se assemelha daquele ponto da mini altcoin season em 2024, no final do ano, lá para dezembro, até abril, o momento do tarifaço, onde nós tivemos uma queda no market cap total do mercado de criptomoedas na casa ali dos 30%, até um pouquinho mais do que 30%, agora nós estamos na casa dos 25%. Então notem como esse movimento atual é relevante, porque lá nós tivemos de dezembro até abril alguns meses, né? Foram ali 4, 5 meses. E agora nós estamos falando de uma queda em 5 semanas. Mas afinal de contas, o que está acontecendo agora? Quais são os pontos de atenção aqui, de preocupação em relação ao preço do Bitcoin? Dado que ele atingiu uma região que eu vinha comentando há um bom tempo, que era a região mais temerária que o Bitcoin poderia atingir, que é a região essa dos 98 mil dólares. E pode se confirmar nesse momento aquilo que eu venho comentando em ser o maior risco para o mercado cripto, que é justamente a bolsa americana, a Nasdaq, né, a bolsa de tecnologia, dado principalmente que o Bitcoin descorrelacionou dela, ou seja, a bolsa americana seguia subindo forte enquanto o Bitcoin nas últimas 4, 5 semanas começou a cair. E aí não adianta, quando nós temos um cenário assim, um cenário de descorrelação, né, o Bitcoin descorrelacionou, por que é arriscado? Porque em algum momento a bolsa americana vai realizar. E nós podemos estar passando por esse momento, um momento de realização de vendas, de retirada ali de lucros, né? Realização de lucros, retirada de capital de risco. E se a Nasdaq cai forte, o Bitcoin não tem outro destino a não ser acompanhar. Basicamente, ao longo das últimas semanas, foi como se a gente estivesse acordando de ressaca, mas sem ir para balada. Na bolsa americana, lá na bolsa tech, teve balada, renovou máximas históricas, enquanto isso o Bitcoin ali caindo. E agora que a Nasdaq ensaia aí uma ressaca, né? Ou seja, um movimento de realização, o Bitcoin tem a ressaca também, ou seja, tem só o lado negativo. Dá uma olhada, essa linha azul é a linha da Nasdaq, certo? A bolsa de tecnologia americana. Notem como vinha tendo uma correlação aqui, né? A Nasdaq vinha subindo, o Bitcoin vinha subindo, né? Uma hora passa um pouquinho a Nasdaq, outra hora realiza um pouquinho, mas aí volta, sobe. Dá uma olhada no que aconteceu desde a máxima do Bitcoin, ou alguns dias após a máxima, mais precisamente aqui dia 9 de outubro. Dia 9 de outubro para frente, né? Na verdade, no dia 10, nós tivemos aqui uma queda um pouquinho maior na bolsa de tecnologia americana, mas a queda foi muito maior no Bitcoin e desde então a bolsa americana seguiu, né, retomou aqui as altas, batendo novas máximas históricas lá no final do mês de outubro. Enquanto isso, olha a distância que o Bitcoin abria aqui, ó, tá vendo? Então, em todos esses dias, ao longo das últimas semanas, a bolsa americana lá em patamares de máxima histórica e o Bitcoin caindo, perdendo força, fazendo movimentos de alta com baixo volume, ou seja, sinais de fraqueza, e movimentos de queda com volume maior, ou seja, quem está dominando nesse momento o Bitcoin são os vendedores e não os compradores. E aí, nesse cenário, qualquer queda da bolsa americana pode significar quedas maiores ou continuação, pelo menos, de queda aqui no Bitcoin. Então, esse, na minha opinião, segue sendo o maior risco para o Bitcoin. Só que agora, um pouco diferente do que em momentos passados, onde eu falava isso, nós estamos num ponto crítico, tanto no diário quanto no semanal. E aliás, para quem pergunta aqui se nós já tivemos outros momentos de descorrelação mais forte aqui da Nasdaq com o Bitcoin, sim, nós tivemos, e foi no ciclo passado, onde nós tivemos ali nas quedas maiores do Bitcoin com a bolsa em patamares bastante elevados, a bolsa americana, lá em 2021, por exemplo, e 2022. Isso não é lá muito positivo. Agora, falando aqui do diário do Bitcoin, tá cruzando para baixo todas as médias. Tá vendo que as médias estão todas apontando para baixo aqui? Nós temos um cruzamento não positivo lá na região dos 107 mil dólares, para baixo da EMA 200, né, a média de 200 períodos aqui no diário, isso foi negativo. Desde então nós tivemos somente confirmações desse cenário aqui, com mais quedas, né, sem poder de reação do Bitcoin, e um fechamento do diário abaixo dessa linha aqui, ó, dos 98 mil dólares, tá vendo? Que já serviu de resistência, já serviu de suporte, muitos toques aqui, ó, região dos 98 mil. Essa é uma região crítica. Não é nada positivo que o Bitcoin termine abaixo de 98 mil dólares no diário, beleza? Isso até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não aconteceu, e o preço do Bitcoin nesse momento é 96.700 dólares. Deu uma recuperada já, né? Chegou a bater lá na casa dos 94 mil dólares, mas no dia não chegou a fechar o diário abaixo da linha dos 98 mil dólares. Se isso acontece, é um sinal aqui bem negativo para o Bitcoin. E outro sinal negativo é no semanal. Então, no semanal aqui, eu vinha mostrando, né, ao longo de alguns dos últimos vídeos aqui, essa análise, né, da média de 50 semanas. Nós tivemos pavio aqui abaixo
abaixo, tivemos pavio aqui novamente abaixo, mas nós não fechamos uma semana abaixo dessa linha. Essa semana aqui, até o presente momento, está abaixo. Semana passada também nós tivemos pavio abaixo, mas fechou acima. Agora, essa semana, é um pouco difícil que a gente consiga superar aqui os 100, 101 mil dólares, que é justamente essa região da EMA 50 no semanal. E David, se fecha o semanal abaixo disso aqui, para onde pode ir o preço do Bitcoin? As notícias não são muito boas, porque muito provavelmente a gente vai buscar lá a região dos 84 mil dólares, mais ou menos por aqui. Ou seja, é por isso que eu falo que é um ponto crítico de fato para o Bitcoin. E se a gente vai buscar a região dos 84 mil dólares, daqui a pouco já no mensal a gente passa a ter uma tendência mais neutra, daqui a pouco uma tendência de baixa, de fato confirmando todos os tempos aqui como cenário de baixa. Agora a grande questão é, isso pode sim dar início a um bear market, né? Esse movimento do presente, né? Como eu falei, se confirma aqui essas quedas e tudo mais, se a gente começa a fechar aqui abaixo desses patamares que eu mencionei, tem chance das quedas sequer pararem lá nos 84 mil dólares. Pode ser que dependendo da magnitude e velocidade das quedas, isso obrigue Bitcoin Companies a venderem, e Bitcoin Companies são hoje dos maiores detentores de Bitcoin. Isso também não seria nada positivo. Varejo também, muito provavelmente que já está desacreditado no momento, ficaria ainda mais, né? Se a gente tivesse esses patamares aí de preços abaixo buscados. E aliás, falando de Bitcoin Companies, Michael Saylor foi hoje pauta de muitos investidores cripto que estavam lá especulando o que ele fez realmente, né? O que a MicroStrategy fez hoje, já que tiveram várias movimentações em Bitcoin e muito se especulou que essas movimentações fossem vendas, né? Porque aparentemente apareceram ali lá no aplicativo da Arkham como sendo efetivamente vendas de Bitcoin por parte da empresa. Foram movimentos aqui de 4,3 bilhões de dólares, aproximadamente 43 mil Bitcoins. Só que o próprio Saylor rebateu isso dizendo que não foram vendas. Ele inclusive fez um post pela manhã com a palavra hold, fazendo alusão a que mesmo com essas quedas é para segurar Bitcoin. E a própria Arkham reiterou que isso são movimentos da MicroStrategy e não exatamente vendas. Agora, David, movimento de cautela total agora. Será que é uma boa ideia vender tudo, zerar posições no mercado? Será que daqui para frente é realmente bear market? Será que a gente já viveu esses momentos dentro de um bull market outras vezes? E eu começo respondendo sim para essa última questão. Em 2021, o Bitcoin chegou a cair mais de 50% antes de, pouco depois, renovar a máxima histórica. Só dentro do ano de 2021 ele bateu 65 mil dólares, depois foi a 29 mil dólares e depois renovou a máxima em 69 mil dólares. Essa queda de mais de 50% durou cerca de 4 meses. E só para você ter uma ideia da magnitude, se a gente falasse hoje de uma queda de 50%, arredondando até para baixo, nós estaríamos falando do Bitcoin indo a 63 mil dólares. Não estou dizendo que isso vai acontecer, eu só estou trazendo uma referência aqui de que sim, isso já aconteceu no passado, né? Quedas bem maiores do que a queda atual, dentro de um movimento de alta. Mas é óbvio que dentro de todo cenário não é bom pagar para ver. Então o que eu recomendo fazer agora? Reduzir risco, nada de zerar a posição ou dar all-in porque caiu o preço. Se você já está com risco controlado, tá tudo certo. E lembrando, como é que você controla risco? Com caixa, com diversificação em outras classes de ativos e respeitando o seu perfil de investidor. Se você não dorme à noite, se você fica ansioso, olhando o preço toda hora, é um sinal claro de que você está tomando muito mais risco do que você pode tomar. E só para ilustrar a minha visão de mercado no momento, eu tô 55% mais otimista, 45% pessimista, ou seja, 45% daquilo que eu enxergo no momento é queda, 55% alta, ou seja, eu tô bem dividido. Mas hoje, um pouco mais otimista do que pessimista. Se perder esses pontos que eu comentei, os 98 mil no fechamento diário, fechar abaixo da EMA 50 no semanal, aí eu passo a ficar 60% mais pessimista, 40% otimista. Como é que eu traduzo isso nos meus investimentos, nas minhas decisões? Como eu falei, nada de vender tudo. Eu só venderia tudo na parte das altcoins, especificamente, se nós atingíssemos um nível de euforia extrema. Nós não tivemos isso nesse ciclo até o momento. Pode ser que não atinja esses níveis, ok. Mas eu não saio 100% do mercado de altcoins se perder esses patamares de preço nesse momento. E sim, reduzo um pouco mais o risco da minha carteira. Eu já reduzi risco algumas semanas atrás. Eu tô ali com 1/3 de toda a posição em caixa da posição de altcoins. E não vejo
vejo nenhum problema em reduzir um pouco mais o risco caso eu veja sinais mais claros de que o mercado tende a embicar para baixo. O que tem que ficar claro aqui para você é que existem momentos de aumentar risco e momentos de diminuir. Quando nós temos uma clara tendência de alta, faz sentido aumentar risco. Quando nós temos uma clara tendência de baixa, faz sentido reduzir risco. A gente reage àquilo que o mercado está apresentando para a gente em relação à tendência. E eu acho justo compartilhar com você que me acompanha como é que está o meu portfólio hoje. Eu já tive 35% de todo o meu portfólio de investimentos em cripto. Óbvio que majoritariamente em Bitcoin. Só que hoje, no geral, o meu caixa, ou seja, o meu caixa geral, somando o caixa que eu tenho em cripto e caixa para todos os outros investimentos, é maior do que a minha posição em cripto. Eu tenho hoje aproximadamente 24% de todo o meu patrimônio investido em caixa e 21% de todo o patrimônio em cripto. Desses 21% que está em cripto nesse momento, 74% é Bitcoin. Isso significa que aproximadamente 5,4% de todo o meu patrimônio está em altcoins, majoritariamente em altcoins maiores, por óbvio. E aqui, por óbvio, já dá para você entender que mesmo que o mercado caísse muito, isso não mudaria a minha vida. Boa parte do risco já está gerenciado com a própria alocação de ativos, mas eu não vejo problema em reduzir ainda mais o risco caso o mercado dê sinais de que isso é o que deve ser feito. Portanto, muito mais importante do que para onde vai o mercado nos próximos 6 meses, no próximo ano, na próxima semana, é o gerenciamento de risco e você ter o portfólio adequado para o momento e adequado para você, para o seu perfil. Se você não está fazendo isso, para tudo, porque isso é o que realmente importa. O retorno é uma consequência da boa gestão dos seus investimentos e não de uma aposta que você faz que vai subir ou algo do gênero. Dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.